Bom, a gente está aqui do lado do Júlio Bressani, grande vencedor tradicional do Festival de Brasília. Nós estamos lembrando aqui do Tabu do Oswald de Andrade, né? Um colé, né? Aquele filme extraordinário, né? Júlio, como é que é essa passagem do Oswald de Andrade, passando pelo Nietzsche e chegando a Cleópatra? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. A razão que te leva a fazer uma coisa é uma razão obscura. É alguma coisa que, na verdade, você tem uma intuição, ou mesmo uma visão fantasmática dessa própria intuição. Né? Você se observar no momento que está sentindo. Mesmo assim, isso é insuficiente para explicar o que você faz alguma coisa. Eu sinto que eu procuro, eu tenho alguma coisa sempre que me é dada. Um princípio, uma ideia, alguma imagem, e eu procuro seguir aquilo. No sentido até de deixar com que a coisa siga sozinha. Procurar não interferir na coisa. Eu sinto que faço alguma coisa também para descobrir o que seja aquela coisa. Se tivesse que talvez obviamente não faria. Mas se você percebe ter algum contorno, algum sintoma dessa imagem patológica, aí procura depois segui-la e dar fazer com que surja a forma dela. Né? Então, o trajeto, por que você faz alguma coisa, é muito difícil você não só dizer, como entender. São Jerônimo, por exemplo. São Jerônimo, que é um filme extraordinário, aquele espaço do deserto, aquela referência pictórica que você também colocou, mas ele começa com a equipe, né? Começa com a equipe, um plano, você coordenando a equipe. Aquele é o momento desse sintoma, então? Olha, deixa eu dizer, essas coisas da equipe filmando, essas inserções, esses insertos de metalinguagem, isso é um lugar comum do cinema, feito do cinema, desde cinema muito. Né? Filmar a equipe filmando. É uma figura de retórica do filme que você utiliza. Ali tinha o sentido de organizar o início, né? Sobretudo o início geográfico do filme. O filme tinha uma transposição geográfica decisiva, né? A filmar a vida de São Jerônimo no Cariri. Então, esse deslocamento geográfico foi decisivo, né? Para essa sugestão do que seria um São Jerônimo em língua portuguesa, que ele não existe. E esse plano que você se refere é como se fosse talvez uma espécie, diria, que se chamava alguma coisa que tem um sintoma da economia e da organização de alguma coisa que vai ser da organização do modo de produção, né? E como é que foi no Vaticano e São Jerônimo nesse sentido? O pessoal do Vaticano viu o filme. O filme foi... Porque eles são os donos do sintoma, digamos assim, né? Eu não assisti, não sei como é que foi a sessão, porque eu não estava lá presente. O filme foi comprado, os direitos de edição dele, por uma distribuidora, uma produtora, que é a produtora do braço do Vaticano, audiovisual, São Paulo. E o filme está dentro de um plano de mostra todas essas comunidades
cristãs na África, mesmo no norte do Brasil. Né? Eu recebi um longo relatório assim, de onde é que o filme estava sendo mostrado, do interesse que eles tiveram pelo fato do São Jerônimo ter sido objeto dessa reflexão que eu fiz aqui no Brasil. E também uma carta, uma bela carta de um bispo, Campos, falando do que ele tinha pensado do filme, um cardeal. Mas não sei exatamente a reação da pessoa, a igreja é uma coisa total. A igreja é um labirinto, mas o São Jerônimo, que é engraçado, que o São Jerônimo é um discurso já todas essas teologias de libertação, essa igreja moderna, né? O cara, né? Então, eu também, confesso a você, compartilho um pouco essa obsessão. Tem um personagem extraordinário, São Jerônimo, né? Sobre o tradutor, né? Aquela coisa toda, mas enfim, é pré-establishment católico, né? De uma certa maneira, né? Bom, a questão da Cleópatra é uma outra coisa. O mito da Cleópatra, ele está sendo apropriado, por exemplo, foi apropriado pelo latim já no primeiro século. Poetas, Horácio, Ovídio se referiram, Tíbulo, tem versos, tem glosas sobre a Cleópatra. Quer dizer, o latim já do primeiro século, que era aquele século de Augusto, que viu a Cleópatra, já se apropriou dessa lenda, desse mito da Cleópatra. A língua francesa e inglesa, depois do século XV, a Cleópatra é abundante. Tanto na parte verbal, de texto, a parte de poesia, literatura, de teatro, como na parte de iconografia, na pintura, dessa lá, com mosaicos e tal, ainda do século XV. A língua portuguesa, mesmo tendo alguns poucos versos do Camões, nos Lusíadas, que se refere ao mito da Cleópatra, falando inclusive do lugar comum da época, da fraqueza do Marco Antônio, fraqueza da paixão. Né? E tem esses, apesar de estar ali nos Lusíadas, você está na fundação quase da língua, ele não teve repercussão, não teve ressonância na língua portuguesa, diretamente nenhuma. Tem um ou outro verso, lá que tem um pequeno poema que eu até citei, que fala do sonho do Marco Antônio, mas a Cleópatra em língua portuguesa não existe. Eu digo, não existe, existem traduções de peças, de Shakespeare, mas não existe uma Cleópatra surgindo da língua portuguesa. E esse foi a coisa que eu me dispus fazer. Fiz um tecido fônico, né, em cima da lírica da língua portuguesa. A força da língua portuguesa reside na lírica. E que é justamente a questão do eu, a questão do sujeito. Né? E eu pensei em fazer com que essas imagens surgissem dessas palavras, dessa expressão da lírica. Fiz um recorte grande, que vai desde o Camões até a poesia do século XX. E ali, através dessa trama, vamos dizer até essa trama de fios heterodoxos, né, eu procurei fazer com que dali, foi dali que saiu a imagem. Né? Desse significante da língua.